ter medo da frustração, né? A criança a gente poupa da frustração, mas o adulto, a gente tem que tomar isso com uma normalidade. O se frustrar é você ter uma lição, levar uma nova ferramenta na bagagem e mudar o caminho. Olá, Câncer! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Câncer. Se você tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Câncer, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, só se conecte com aquilo que realmente faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Baralhando as cartas aqui. Vamos a mandala para Câncer. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo para você meu WhatsApp. E você pode mandar uma mensagem, caso queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Então, vamos lá. Fundo do deck. Carta da indolência. 8 de copas. Bom, aqui tô falando com cancerianos que chegaram no limite de uma situação. Adeus também foi feito para se dizer, né? Tem uma canção que diz esta frase, eu concordo totalmente, porque abriu com a carta do louco, aqui tá falando reiniciar, recomeçar, né? Aqui é o zerar uma questão, esgotar uma situação para começar do zero. Não importa a idade que você tenha, não importa em que momento da sua vida você está agora, né? Você está vivendo, mas você, em algum aspecto, precisa recomeçar. Tá? É como se fosse a primeira vez. No bloqueio saiu a saciedade. Então, alguma coisa saturou, alguma coisa ficou insustentável e você levou até onde você pôde. Você acreditou, você investiu, ou no relacionamento, ou num projeto, lado profissional, numa sociedade, né, numa carreira, numa pessoa. A gente tá falando aqui de vários aspectos, né? Você deve se adaptar aí o que chega para sua situação. Mas no seu mental sai a carta do valor. Eu entendo a sua dificuldade em largar, em virar as costas para isso, porque na sua mente parece que você sente da seguinte forma: eu não tentei o suficiente. Parece que você gostaria de ter dado mais ainda, de você ficar prolongando algo, né? Tentar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mas realmente não tem mais o que fazer. Já fechou com o fracasso aqui, né? É algo que estava fadado a morrer, a ter esse desfecho, tá? Porque a carta do fracasso, ela fala sobre o esgotar das oportunidades também, né? E aqui você está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Talvez você tenha perdido o tempo dessa leitura, sabe? De você olhar a situação e falar, opa, eu vou até aqui, mas daqui pra frente eu não posso mais. Daqui pra frente tá muito além do que eu consigo abraçar. E você não teve essa leitura, né? Você ficou sempre naquela expectativa, você foi muito mais pelo coração, querendo que desse muito certo, né? Muito empenho, mas você também tinha que puxar o freio de mão naquele momento necessário. A carta da força sai no inconsciente falando sobre um momento de recobrar o seu equilíbrio. A razão com a emoção. É como eu falei, eu acho que a sua emoção passou na frente e você não soube ler o momento de parar, né? E agora a sensação de fracasso é ainda maior, porque é como se você tivesse ignorado alguns avisos, né? Ou você foi lá e dobrou a aposta, falou, não tá dando certo, mas agora eu vou investir mais e vai dar certo. E de repente não é aquilo que você gostaria. Não aconteceu da melhor forma possível.
O Eon fala no passado do início de uma nova era. Aqui mostra realmente que era um investimento, porque a carta da nova era fala sobre bebês que estão sendo gerados aqui no útero da Terra. Aqui fala sobre um projeto. Pode ser também um relacionamento, né? Algo, um produto, algo que você foi lá e nutriu, você alimentou. E a gente sabe, né? Um bebê demora aí naturalmente 9 meses para nascer. Então você tem que investir muito, praticamente 1 ano, para depois ter esse resultado nos braços, né? Que seria um momento de conhecer a cara aí dessa criança, ou desse projeto, ou desse produto, ou dar um próximo passo na sua carreira, no relacionamento, né? E isso não aconteceu. A Imperatriz aqui vem falando sobre você ocupar um lugar de poder, você se sentir aqui sentado num trono. A Imperatriz fala sobre empoderamento feminino. Adapte aí, né? Não sei se eu tô falando com um homem ou com uma mulher, mas o empoderamento feminino traz em si muito mais do que essa questão material. Ela também traz um sentir-se bem consigo mesmo. Consigo mesma, no caso. E aqui mostra que você tem que trabalhar muito essa questão, porque a forma como você sai dessa empreitada te coloca num lugar que não é legal. Você ainda não está conseguindo se sentir como uma pessoa inteira, uma pessoa... É o que eu falo, adulto não pode ter medo da frustração. A criança a gente poupa da frustração, mas o adulto, a gente tem que tomar isso como uma normalidade. O se frustrar é você ter uma lição, levar uma nova ferramenta na bagagem e mudar o caminho. Então, não desista desse lugar, desse empoderamento, né? Um lugar de sucesso, de realização pessoal. Eu acho que é essa a frase, né? A expressão. É um lugar de realização, porque aqui parece que tudo aconteceu, você nutriu, você dobrou a aposta, mas faltou a realização pessoal. E a carta do mago vem te representando aqui, mostrando as habilidades. Habilidades de comunicação e habilidades também de relacionamento. Então, tudo isso que aconteceu, é o que eu falei, às vezes, né, você olha por esse viés do fracasso, que pode ter sido um fracasso financeiro, até por ser uma carta do naipe de ouros, né, de uma não realização, algo que ficou pelo caminho, que não converteu em dinheiro. Mas aqui mostra o quanto você ganhou de habilidades. E para você ocupar esse lugar aqui do empoderamento, você tem que ser uma pessoa habilidosa com as palavras, habilidosa com as suas atitudes e habilidosa no gerenciamento de conflitos e nos seus relacionamentos. O mago, ele tem todas essas qualidades, porque ele fala bem e ele também maneja ou manipula bem, né? Quando a gente fala de manipulação, tem sempre uma coisa pesada, pejorativa, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, um diplomata, alguém que está lá para resolver um conflito, é um grande manipulador, né? Porque ele tem que trazer duas partes que estão ali brigando, né, em lados opostos, tem que trazer para uma síntese, tem que trazer ali para um ponto de equilíbrio. Então, é uma manipulação nesse sentido de olhar aquilo que ninguém está vendo e levantar questões que façam com que as duas partes concordem. Então, você ganhou muitas habilidades nesse sentido, tá? Seja no relacionamento amoroso ou no profissional também. Saiu ao seu redor a carta da estrela falando sobre a necessidade de continuar buscando. Você é uma pessoa que vive, aqui, Câncer, olhando para o céu, olhando para as estrelas, querendo ideais. Tá? Eu não estou falando aqui com pessoas rasas. Eu estou falando aqui com pessoas que realmente pensam muito na vida e acabam sofrendo por isso, né? Às vezes é mais fácil ser raso. Mas eu digo até pela carta da indolência, né? Porque fala do emocional que tá travado, né? O emocional que tá numa letargia, numa paralisia, depois desse fracasso aqui. Você não tá sabendo nem o que sentir.
porque vem essa sensação do mal-estar e de repente um vazio junto com isso, e você fala, tá, mas como que eu posso, né? As pessoas até olham para você reconhecendo algumas habilidades, mas você fala, bom, mas isso, o que de fato isso agrega? Isso agrega na sua busca. Isso agrega no sentido de você ter um sonho para realizar. Então, não deu certo dessa vez, mas não é por isso que você deve desistir. E o não dar certo, como eu falei, às vezes é só ele transformar o não dar certo numa ferramenta para que você não cometa o mesmo erro e assim você aumente a sua chance de converter, de finalizar, de realizar numa próxima oportunidade. A carta da conclusão fala sobre um medo ou um desejo. Como eu falei, você ficou dobrando a aposta, você ficou insistindo, quando na verdade deveria já ter dado um passo para trás, né? Então tem o medo de concluir nesse sentido, né? Você não queria parar, essa coisa do desistir, você não lida bem com isso, mas ao mesmo tempo é o desejo de compreender. Na conclusão fala, você tem que dar um fechamento e compreender aquilo que aconteceu com relação à não realização de algo, né? Que eu já falei bastante aqui da carta do fracasso, na questão de um relacionamento, de um sonho, de um produto, uma parceria, alguma coisa que não prosperou, você ainda tá, é como se fosse paralisado, né? Emocionalmente paralisado. E você precisa olhar para o amanhã, né? Então fica nesse conflito de, bom, não consegui nem absorver, nem digerir o que me aconteceu ontem, então eu tô sem vontade de olhar para frente, né? De investir no meu amanhã, de olhar outras pessoas ao meu redor. Mas é natural isso, né? Leva um tempo e você não deve também se cobrar excessivamente, se punir mais. Ó, como eu falei da punição. O eremita é aquele que sai de cena. É como se você mesmo se colocasse de castigo. Você não tá lidando bem. Realmente não tá lidando bem com isso aqui, Câncer. E a Rainha de Espadas fala desse corte abrupto. Para você foi abrupto. Por mais que desse muitos sinais, você ainda acreditou até o final. E essa questão aqui como eu posso falar? É como se você não admitisse para si mesmo. Não é nem o que as outras pessoas vão falar, como que as outras pessoas vão olhar para você. Aqui é você com você mesmo. E tá pedindo uma iluminação, tá? O próprio fogo, o elemento fogo aqui, no As de Paus, ele fala sobre o iluminar-se. Quando a gente vê, às vezes, desenho animado, né? Quando alguém tem uma grande ideia, surge o quê? Um foguinho ou uma lâmpada, né? Um balãozinho ali perto da cabeça da personagem com um foguinho ou uma lâmpada. Aqui fala sobre ter esse clique, essa iluminação. Sair do escuro, né? É tirar você mesmo do castigo, né? Você sair do castigo por vontade própria. O seu mental que tá te aprisionando aqui, ó. Preocupação, utilidade. Olha, eu vou falar o seguinte, você já tinha dobrado a aposta, apostou muita coisa, ficou um tempo ali, né, tentando fazer esse navio seguir em frente sem afundar, até o momento que afundou, tá? Você teve avisos e você quis lá, porque acreditava muito, enfim, cada um com as suas questões. Mas agora, se você insistir ainda nisso, ou ficar postergando essa virada de página, sabe? Se você ainda ficar revisitando, lamentando, porque ainda deveria ter feito tal coisa, porque eu acabei desistindo, mas eu tinha mais uma chance de fazer X, Y, Z. A carta da futilidade fala, você está perdendo seu precioso tempo, né? Aqui você não está sabendo para onde ir
E eu falei, uma autopunição também, porque o príncipe de espadas é aquele que desce a espada nele mesmo. Então, a sua mente tá te aprisionando, ó. A sua mente tá te colocando no lugar do castigo. Vem muita preocupação do lado financeiro. Só que a futilidade fala, para de perder tempo com isso. Para de perder tempo com isso, porque isso aqui só aumenta o buraco. Só deixa o castigo mais difícil, né? Só deixa esse quartinho mais escuro. Ó, crueldade. Mudança. Seus pensamentos, de novo, naipe de espadas. A gente tá falando muito do elemento ar, muito do mental. Cuidado para você não entrar numa paranoia. Eu vejo, assim, uma pessoa que não consegue desligar a mente, não consegue parar os seus pensamentos. Talvez você tenha, nesse momento, inclusive, episódios de insônia, dificuldade para dormir, né? Ou acorda de madrugada para fazer alguma coisa, tipo pagar conta, aquelas coisas que você fala assim, por quê? Qual a necessidade, qual a urgência disso, né? Mas aqui são pensamentos intrusivos também. E a crueldade consigo mesmo, tá? Porque não sai ninguém perto da crueldade, não é ninguém sendo cruel com você, é você, como eu já tinha falado, se colocando ali no banquinho do castigo, né? Sentando no escuro, ficando no escuro pra pensar. E no escuro você não vai pensar bem, precisa da luz, iluminar-se. Tá? Então é para você sair, para você ver o sol, não é para ficar trancado em quarto escuro. Crueldade fala sobre isso, você se comunicando com você de uma forma pejorativa e violenta, se julgando demais, né? Descendo essa espada como se você estivesse se machucando com punhais aqui. E o tarô fala urgentemente sobre mudança, tá? Aqui é o infinito deitado. A vida é isso, são altos e baixos. Você não vai estar para sempre nessa maré baixa. Tem a maré alta depois da maré baixa. Só que você não pode ficar querendo se afogar no raso, não é isso? Tem que saber aproveitar a maré, tem que saber nadar. Ó, aproveitar o tempo certo das coisas. Existem coisas que vão se encaixando, que vão acontecendo na sua vida e elas ainda não têm um nome, elas ainda não têm uma definição. Possíveis parcerias, casamentos. Sacerdotisa. A sacerdotisa, ela traz bênçãos na vida, ela traz o enredo da sua vida. Veja também que às vezes você tem uma tendência a encasquetar com uma coisa aí, câncer, e ficar dando murro em ponta de faca. Confia mais na sacerdotisa, confia mais na intuição. Aqui fala, você precisa beber direto da fonte divina. Então, esse lado espiritual para você se configura como algo muito importante, porque as figuras de bênçãos e prosperidade, elas descem pelo enredo da sua vida aqui. A sacerdotisa abre os braços trazendo isso. A questão é, você tá tendo olhos para ver? Porque você ainda tá vendo aquilo que te aconteceu, aquilo que faltou você fazer, se julgando pra caramba. Ó, ganhos. Prazer. Deboche. Nesse momento você acha que olhar para sua história e buscar, né? Se alguém perguntar, mas o que você aprendeu com isso? Mas você teve algum prazer? Você teve algum ganho? Você vai responder de um jeito debochado, né? Você vai... É como se você estivesse desdenhando da sua experiência ou da sua dedicação com relação a isso. Ó, tarô tá pedindo paz. Paz para você olhar para o passado, né? Sai uma figura de mulher aqui. Para alguns de vocês é relacionamento, tudo isso que eu tô falando, né? Como se a pessoa saiu muito decepcionada, tivesse saído muito decepcionada no relacionamento. E para essas pessoas precisa entrar em paz. Não é mais provar nada para ninguém, tá? Você não está mais nesse relacionamento. E a outra pessoa tinha aqui um caráter também de dominação, né? Talvez você também tenha escolhido alguém que era de difícil trato, né? Ó, padrões de ida e volta, roda da fortuna, mais do mesmo acontecendo.
Prudência. Aqui eu vejo você de novo representado, porém agora com a mesma energia. Cuidado para não se igualar a essa pessoa. Eu vejo às vezes relacionamentos nos quais a pessoa sofreu, apostou, quebrou a cara, e aí parece que ela quer descontar no próximo, né? Foi vítima disso num relacionamento, aí fala, mas agora no próximo eu não vou ser o cordeirinho que eu fui, não vou ser essa pessoa idiota que eu fui. E vai lá e se torna mais parecida, né? Mesmo naipe, com a pessoa que não foi legal com você. Então, não é a questão de levar um trauma adiante. É a questão de você aprender com a sua experiência e conseguir olhar para isso. Olhar para isso de uma forma generosa com você, tá? Eu acho que é o que está faltando aqui. Então, são as cartas para Câncer nesse momento. Agradeço a você que ficou até o final, que se identificou, né? Se não foi para você, simplesmente solte, devolva para o universo as informações, os aprendizados. Eu agradeço a você que me acompanhou e assim levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.